Boa noite, meus queridos. Começando mais um Pode Viver. Que alegria ter você aqui conosco, nos acompanhando. Saiba que tudo isso acontece porque você faz parte. Muito obrigado. E hoje eu tô aqui com esses convidados maravilhosos. E é um convidado assim que é quase um evento, porque eu não aguento mais convidar essa mulher, Francesca. Pensa, olha, convida ela, convida o marido, convida todo mundo. Ninguém vem, mas como que esse Maomé não vai até a montanha vai a Maomé. Meus queridos, sejam muito bem-vindos. Que honra ter vocês aqui. Saber que nessa agenda de vocês, de compromisso, de casa, de família, vocês acharam um espaço para estar com nós aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos o convite, GG, é um prazer estar aqui. Já faz tempo que a gente tenta agendar, né, esse podcast, não conseguia bater a agenda, mas desde que vocês participaram de uma live comigo, eu adorei conhecer um pouquinho mais a história de vocês e fiquei muito honrada com o convite também. E hoje o Léo veio junto para a gente contar um pouquinho da nossa história, né? Eu digo que é uma história pequena na fé, mas já com uma profundidade, a gente já tem a acrescentar, né, na vida de outras pessoas. Então, ficamos muito felizes de vir aqui compartilhar um pouco da nossa história. Ai, que massa. Olá a todos. Obrigado, Douglas, pela oportunidade. A gente, com motivo de alegria e satisfação, está vindo aqui. Não sei se sou merecedor de estar vindo aqui, porque vejo passar aqui no seu podcast pessoas que têm muita minha admiração, pessoas que eu tento seguir, porque eu vejo que são pessoas de bem, como foi o Padre Jorge, como foi meu amigo Diogo que esteve aqui, o Maicon. Então eu vejo, a Mariana falou, vamos junto lá. Eu falei, opa, eu sempre fui acostumado a falar em entrevista, resolvendo problema da cidade, discussão política. Falei, vamos falar um pouco parte espiritual, para mim pode me deixar um pouco nervoso, mas falei, mas se é por um bom motivo, é a questão do que tem acontecido, da transformação que tem sido a nossa vida, falei, vamos lá, que é importante. Você falou uma coisa que eu achei muito legal, irmão, mas muito legalmente. Você fala assim sobre a espiritualidade, né? Você tinha feito esse comentário antes. Às vezes a gente cria até um misticismo na espiritualidade, que a espiritualidade é algo fora de base, aquilo que está muito na doutrina, nos doutores, em tanta coisa. Mas, na verdade, é o que vocês acabaram de falar. É uma espiritualidade aquilo que começa a ser construído da gente, né? Eu acho como eu posso dizer assim, um comentário infantilizado, mas eu acho que ele é muito maduro na fé. Quando a gente fala assim, nós estamos construindo uma escadinha para o céu. Eu acho que espiritualidade é isso. É essa construção da gente poder caminhar. E aqui é muito legal, né? Porque eu tô assim, diante de um vereador, né? De um ex-vereador político, de uma ex-engenheira, que agora estão reformulando. E se eu posso usar essa palavra assim, né? Porque isso não quer dizer que as outras vidas não eram corretas, não. Mas reformular, reestruturar um caminho hoje diferente em restaurar famílias e restaurar a si mesmo, eu posso dizer assim? Sim, até a gente comentou offline, né? Eu vou morrer engenheira, sou formada em engenharia civil, vou morrer engenheira, vou ser para sempre engenheira, mas hoje o meu foco não é mais em construir paredes, em erguer obras, né? Hoje o foco é essa construção espiritual mesmo, porque foi isso que transformou nossa casa. Eu falo que uma casa é uma estrutura, né? Erguida de pilares, paredes e telhado. Mas um lar é construído por uma mulher que olha diferente para sua casa, um homem que sabe a sua função dentro de casa. Então, essa é a diferença de uma casa e de um lar. Então, eu vou ser sempre uma engenheira, mas hoje não mais olhando para a parte estrutural, e sim para a parte espiritual. A minha caminhada, né, nessa transformação da engenheira para essa mentora, se assim, pode dizer assim, essa professora, eu costumo me chamar mais de professora do que de mentora, não gosto muito dessa palavra, mas começou em busca de um empreendedorismo, né? A gente tinha acho que 3 ou 4 CNPJs na época, quando eu fui para alguns eventos de marketing, porque eu não queria mais ter sócios, eu queria ter uma empresa sozinha. E em um evento, Deus começou a me mandar umas pessoas em dinâmicas que elas queriam uma palavra e não queriam uma dica de marketing, queriam uma palavra de Deus mesmo. Para você ter noção, veio uma pessoa para mim que o filho dela tinha cometido suicídio. E ela veio, ele se falou, meu Deus, por que Deus está me mandando uma pessoa dessa? O que eu tenho para falar para ela melhorar a empresa dela, né? Não é sobre a empresa que eu tenho que falar, é sobre a vida dela que eu tenho que falar, né? E eu fui dar meu testemunho de faturamento em cima do palco, lá no evento, e as pessoas depois disso vinham e falaram assim, nossa, Mari, você ajudou a minha vida, porque você falou isso lá na tua história,
dia, eu tomei essa decisão. Meu Deus do céu, eu nunca quis ajudar ninguém, nunca pensei em ajudar ninguém. Eu sou engenheira, tinha loja de roupa na época também. Então, Deus começou a trabalhar. Não foi eu que deixei de ser engenheira civil e, mudei. Deus foi trabalhando em mim. E, ao mesmo tempo, ele foi diminuindo as minhas funções da engenharia civil e aumentando as minhas funções dessa parte espiritual. As pessoas começaram a ver os cursos que eu estava fazendo, o que eu estava buscando na igreja e começaram a me pedir, porque eu estava influenciando a vida delas. O que você está postando está influenciando a minha vida. O que você está fazendo? Também quero fazer esse curso. Como que eu faço para fazer isso? E foi aí que começou a nascer, né? Que hoje a gente tem uma comunidade chamada Comunidade Edificar, que tem tudo a ver com o nome da minha profissão. Eu gosto de linkar muito, e como você falou, a gente vai construindo uma escadinha para o céu. É isso mesmo que eu falo. É todo dia colocar um tijolinho na nossa casa espiritual, na nossa morada eterna, né? Hoje a gente tem uma casa aqui terrena, mas um dia a gente vai ter uma morada eterna. Será que eu estou colocando um tijolinho todo dia lá na minha morada eterna? Como que eu estou construindo essa casa? Quero morar no paraíso um dia lá, né? Na presença de Deus, contemplar Deus face a face. Mas o que eu estou fazendo hoje que vai me levar para esse lugar? Então, essa questão da santificação no cotidiano, acho que a gente tem que viver isso, né? Antes eu falei, a nossa caminhada na fé é curta, porque a gente não viveu campista, a gente não viveu um acampamento, a gente não viveu o forja, essa espiritualidade mais a flor da pele, assim. Mas a gente vive no dia a dia, no cotidiano. A nossa vida foi transformada através do cotidiano. Não foi nada de extraordinário que transformou nossa casa. Foi no ordinário. Foi mudando algumas coisas. Quando eu casei, o Léo já cozinhava muito melhor do que eu, então ele cozinhava lá em casa. Gordinho, né? Eu não sabia. Eu não sabia nem se tinha feijão, arroz, batata, cebola na minha casa. Isso é função da mulher. A mulher, mesmo que ela tenha alguém para ela mandar fazer isso em casa, né, uma funcionária, alguém que possa ajudar, ela precisa ter noção da casa dela, né? A mulher que guarda a sua casa, é a mulher que cuida da sua casa. Então a gente começou a separarmos essas coisas. O homem faz essa parte, a mulher faz essa parte. Porque na criação da nossa geração, da minha geração, das mulheres, eu quero dizer, a gente foi criada para não depender de homem. Né? Eu ouvia da minha mãe isso, não pode depender de homem, você tem que ter uma profissão. Então a gente focou, as mulheres focaram muito nisso, vamos ter uma profissão, porque se alguma coisa acontecer, se eu tiver que me divorciar um dia, eu tenho uma profissão. Né? Então a gente perdeu esse olhar para nossa casa, a gente perdeu esse feeling de cuidar da nossa casa. E eu vejo que com as minhas alunas, principalmente, a gente tem voltado mais a olhar para isso. Não quer dizer que eu tenho que parar de trabalhar lá fora, mas eu só posso ir para o mundo quando tudo dentro da minha casa está organizado. Tudo na minha casa está certo, tudo em ordem aqui. Eu sei quais são as necessidades do meu marido, está tudo suprido. Eu sei quais são as necessidades das minhas filhas, está tudo suprido. A minha casa está suprida. Agora eu vou para o mundo. Eu tenho um testemunho gerado, eu posso contar sobre isso. Né? Mas eu vou contar o quê? Como que eu vou lá pregar, né? E isso é uma coisa que é difícil da gente lidar, porque às vezes a nossa casa não está 100%, todos os dias, né? Então, até foi uma conversa que eu tive com o Padre Jorge. Outro dia eu falei, padre, parece que quanto mais eu ensino as mulheres lá fora, mais a minha casa bagunça. Ele falou, isso, qualquer pessoa que vai falar, porque o Léo estava falando de falar da espiritualidade, é difícil, porque às vezes a gente quer estar numa perfeição para eu poder começar a falar da parte espiritual. E isso nunca vai existir, né? Só que eu não posso desistir de buscar essa perfeição. Então, perfeito só Deus. Eu preciso continuar buscando a Deus para que eu não me acostume com o caos gerado na minha casa. Eu preciso voltar a buscar essa perfeição que vem de Deus e não me acostume quando o caos se instala na minha casa. Eu tenho que voltar, né? Vamos voltar agora, cada um volta para o seu lugar, a gente volta juntos a buscar melhorar espiritualmente, né? Mas não precisa ser perfeito para começar a falar de espiritualidade. É interessante você falar isso, porque nós falamos de uma... Né, eu vou entrar aqui num tema que a gente estava conversando com o Léo, achei muito legal. Você fala sobre a edificação como um engenheiro, e você trouxe isso também para o seu pessoal, né, para o seu elo. E eu acho que automaticamente o Léo também trouxe a sua vida. Eu achei muito legal. Você falou assim: olha, Douglas, é até estranho. Perdão, você não podia falar, eu já falei. Não, então não tem, já vou não falar. Tem limite nenhum, não tem censura nenhuma conosco. Eu achei muito legal que você falou assim: Douglas, normalmente eu só dei entrevista para resolver caos. Né? Só problema, né? Só problema, né? Para justificar circunstâncias, explicar. Né? A política necessita ter esse traquejo, né? Eu acho muito interessante você falando da sua espiritualidade, na capacidade de enxergar a sua profissão não só no sentido humano, no sentido espiritual. Você nessa transição, Léo, no conceito política, você conseguiu entender também esse processo, ter esse traquejo para entender a Mariana, ter esse traquejo, porque no fundo política é isso, né? Eu achei muito legal, né? O cara falou assim,
política veio evitar guerras, né? Paramos de matar pessoas e começamos a matar ideias. Eu achei muito forte, né? Mas é verdade, né? Exatamente. Na verdade, a gente tem que começar, diante desse cenário, disso que a gente vê nessa busca da Mariana, eu também na questão, a gente vê, por exemplo, eu não preciso mais da política para fazer as coisas pelas pessoas. Diante desse momento que a gente vem atravessando, que a gente vem buscando na nossa vida, a gente vê que eu tive que buscar a minha parte como marido, como sacerdote do lar, né, nos pilares do marido. Eu falei, a Mariana está fazendo a parte dela, nas pequenas coisas que ela vai mudando, a gente vê o efeito na nossa casa. E eu, não fazendo uma analogia política com a vida espiritual, mas eu falei, como eu fazia na política, eu tenho que fazer na minha casa agora. Tem que pegar, como a gente tem aprendido, a gente vê, pegar o meu cajado na mão, vestir a minha armadura e todo dia a gente ir para uma batalha, né? Porque o mal tá todo dia batendo na nossa casa e esse tijolinho que vocês estão falando ali, se a gente fica um dia sem estar alerta, aquele tijolinho já tira né? Já cai e vai caindo. Então, eu peguei isso para mim, a nossa função maior é a proteção da família, é o sacerdócio, é a governança da família. Então, e principalmente também a prover a família. Então, nesse sentido, eu falei, acho que chega de política, vamos pensar um pouco, ajudar mais o nosso semelhante do jeito que a gente pode, como Deus busca, como ajudando, fazendo o trabalho da igreja, estendendo a mão para o outro. Então, eu acho que nesse sentido o casamento está melhorando cada vez mais, porque a gente está se parando de concorrer, que a gente concorreu, até a Mariana conta nas palestras dela que a gente casou um contra o outro no começo, não era, na verdade, um com o outro, porque a gente fazia esse tipo de concorrência, e até próprio como ela, o pensamento delas, tem que ter uma profissão, porque um dia, se você se separar, você já fica, se você se separar, você está dando a oportunidade dela vir se separar, e o casamento não tem isso. São duas pessoas que são imperfeitas tentando buscar aquela perfeição, e não está dando certo, tem que continuar brigando, independente. Você não pode, se não der certo. Não, tem que buscar. Então a gente colocou isso na cabeça de uma forma que a gente via que a gente prejudicava as nossas filhas com as nossas brigas. E tudo isso está se compondo de uma forma que a gente está chegando, graças a Deus, cada vez mais perto daquilo que a gente tem que ser. Deixa eu aproveitar aqui e falar com você sobre os nossos apoiadores, o pessoal que faz esse podcast acontecer junto com você que nos acompanha. Quero agradecer a Divino Amor de Cafelândia de Toledo. Você já ouviu falar na loja Divino Amor? Você já ouviu falar nessa loja que não é uma loja de utensílios religiosos, que não é uma loja de imagem, que não é uma loja de terço, é uma loja do quê? É uma loja de fé. Que tudo aquilo, em cada imagem, em cada terço, em cada lugar, em cada cantinho daquela loja, expressa a nossa fé católica. Então, se você quer presentear alguém com fé, com carinho, com devoção, vai na Divino Amor. Você de Cafelândia, você de Toledo, procura a loja, você vai ser tão bem atendido, você vai ter uma experiência tão bonita de fé que você nunca mais vai pensar em comprar uma imagem, em comprar um terço, em presentear alguém sem lembrar dela. Divino Amor, Cafelândia e Toledo. Quero agradecer também a Docilar Braga. Docilar Braga é aquela loja que nos salva. Como assim nos salva? Pensou em algo, desejou algo, tem lá. Quero comprar bala, tem lá. Quero comprar o tereré, tem lá. Quero comprar chique, quero comprar material de jardinagem, quero comprar material escolar. Pensei em tudo, pensei em Docilar Braga. Pensa um atendimento, o Fabrício e toda a sua equipe, um pessoal bom, um pessoal dedicado, que nos leva a ter uma experiência maravilhosa dentro da loja, porque você consegue ver uma loja que tem de tudo e, acima de tudo, um atendimento top. Docilar Braga em Palotina atendendo. Entra nas redes sociais, conhece a loja, vai ver como é bom ser cliente lá. Quero falar também da farmácia de manipulação botânica em Cafelândia. Pensa uma farmácia que olha para você, pensa um atendimento que enxerga quem você é e pode te dar a capacidade de se tornar a sua melhor versão. Porque, como eles mesmos disse, cuidado e amor dentro de um frasco. Olha que coisa maravilhosa. Farmácia botânica de manipulação. Ela tá ali para te atender no que você precisar. Suplementação, fitoterápicos, dermos cosméticos,
tudo o que você precisa para cuidar da sua pele, para cuidar da sua saúde, para cuidar da sua família, para ter um preço bom, acessível e que, acima de tudo, com qualidade. Farmácia Botânica de Manipulação em Cafelândia, cuidando de você. Vou falar uma coisa assim, eu tinha uma outra expectativa de podcast, eu já vou para outro pensamento aqui, porque você falou uma coisa, Mariana, e o Léo completou de duas coisas que eu acredito, entende? Duas coisas que eu acredito. Eu não consigo acreditar que o extraordinário é a matéria conversora. Eu não consigo. Porque quando você vê os apóstolos, né, vamos ver João, Pedro e Tiago, né? Pedro, João e Tiago. Eles viram todos os milagres. Os ocultos, né, como a transfiguração, como algumas outras, eles viram todos. Pedro, de todos os 12, foi o único que andou sobre as águas. Eles tiveram milagres com o Senhor, ele foi testemunho claro. Aquilo que a gente às vezes fala assim, nossa, eu queria que Deus se manifestasse para nós. E quando eles, no ápice da manifestação, ao receberem uma investida do mundo, que foi a morte de Cristo, todos fugiram, um traiu e o outro negou. Acredito eu que João foi o único que não fugiu porque grudou com Nossa Senhora. Porque também se não tivesse grudado, tinha vazado também. Então, quando a gente vê esse contexto, a gente percebe que o extraordinário pouco nos fortalece, nos encanta, nos direciona, é como se fosse uma luz que apresentasse um caminho. Mas só. Porque é o ordinário que constrói. Né? Eu falo muito isso pro pessoal, eu falei ontem na chegada do acampamento, não espere um acampamento para ser o que você sonha em ser. Não espere um encontro, não espere uma palavra, não espere uma profecia. Tenha a ousadia de viver aquilo que você sonha antes de qualquer coisa. E eu achei muito pontuado em vocês apresentar esse conceito ordinário, sabe? Porque às vezes a gente reza, faz novena, esperando uma graça. E a graça é atendida, agora já me atendeu, agora eu vou largar meu terço, vou largar minhas orações. Tá resolvido o problema. Não vou mais pra igreja. Agradeço ali, né? Às vezes pago a promessa, pronto, acabou. E não é isso, né? É uma caminhada, é todo dia, é uma constância, tem que ser perseverante. Então, não é o extraordinário, não é só participar de um evento. É claro que os eventos que, principalmente o GG prega, né, são sensacionais, mas não são só esses eventos que vão nos levar para o céu. Né? Eu não posso ir lá participar do evento e depois esquecer de tudo que eu vivi lá. Então, é o ordinário, é todo dia. Rotina de oração, né? Eu falo muito sobre isso. A gente tem que todo dia ter uma rotina de oração. Eu não posso me perder daquilo. Se eu não faço uma oração todos os dias, eu liberei um material outro dia do Advento. Falei, eu não vou liberar um calendário do Advento para fazer todos os dias, porque a gente não faz. Né? Até a gente tá fazendo uma novena de Nossa Senhora das Graças agora, a gente falhou um dia. Aí ontem a gente falou, vamos já recuperar esse dia da novena que a gente falhou, porque senão a gente para de fazer, né? Então, o ordinário, ele não é fácil, ele não vai ser perfeito. Às vezes vai ter dia que eu vou lembrar de rezar o terço, sei lá, 11h59 da noite, vou terminar só no dia seguinte. Mas eu não posso me perder e largar isso. É todo dia é uma constância. E outra coisa que a gente estava falando também antes sobre separar o corpo do espírito, né? Eu falo sempre que a gente não pode gritar em casa. Eu ainda grito com as minhas filhas. O Léo tá de prova. Ele falou, amor, você não pode ir lá ficar me detonando. Ele falou, só se eu for mentir. Fazer um acordo antes de vir aqui. Tivemos que fazer um acordo. Aí vou pensar no seu caso. A gente grita por quê? Porque a gente tá vivendo no pecado da ira. A gente não tá vivendo pelo fruto do Espírito, que é a mansidão, né? Então eu preciso rezar todos os dias para que Deus faça eu viver pelo fruto do Espírito. Eu quero ser uma pessoa mansa, eu quero ser uma pessoa amorosa, eu quero ser uma pessoa alegre. Outros meus falaram, eles estavam rindo de piada, eu não estava rindo, daí a Maria Júlia falou assim, nossa, a mãe não dá risada de nada. Eu falei, meu Deus, o fruto da alegria não está em mim, eu preciso rezar mais para eu ser uma pessoa mais alegre. Porque às vezes você vive naquela correria, entra num restaurante giratório, né, e o mundo girando, você vivendo na correria, e você não consegue viver mais essa parte espiritual. Ontem eu tinha um monte de coisa para fazer, eu larguei tudo e fui fazer um lanche com as crianças e fiquei lá, sentei, fazia tempo que a gente não sentava na sala, o Léo assistindo futebol, daí a gente levou tudo o lanchinho lá pra sala e ficou lá junto. É isso que a gente tem que viver, essa é a nossa santificação. Eu, que sou mulher da casa, preparar ali um lanche com carinho, né, pras minhas pessoas, que são as mais importantes da minha vida. Porque se eu faço tudo lá fora, eu vou lá, prego, transformo a vida de outras mulheres, mas a minha casa tá uma bagunça, eu não vou pro céu. Então eu preciso pensar primeiro nos meus, né? Então, sobre o Léo tava falando antes, agora eu vi que eu posso fazer pelas minhas pessoas o que eu fazia antes pelos meus eleitores, pelos munícipes, né? Pelos moradores da cidade. Hoje eu posso fazer pelos meus, tem que fazer pelos meus primeiro.
Isso não é egoísmo, né? Fazer pelos meus primeiro. Isso é o básico. É o básico. É primeiro isso. Depois que eu faço o básico, eu vou fazer lá fora. E a gente fica muito nessa, tem que estar perfeito na minha casa para que eu vá levar a palavra de Deus adiante. Não, né? Quanta coisa Jesus passou, a gente acabou de falar, né? Pedro negou 3 vezes. Então, vai acontecer isso também no nosso dia a dia, mas a gente não pode desistir, tem que ser constante e perseverante, né? Tem uma... Eu acho que o maior erro cristão meu é querer ser maior que Cristo. Uhum. Você fala, como assim? Quando a gente quer eliminar a vontade de cair, é como se Cristo não tivesse caído na cruz. Uhum. Claro, Jesus ficou livre do pecado, isso aí é uma concordância nossa. Mas as fraquezas humanas ele sentiu. Jesus cansou, a gente não quer cansar. Uhum. Jesus dormiu, a gente não quer parar e ter um repouso. Jesus dançou, Jesus comeu, Jesus bebeu, Jesus viveu, Jesus teve amigos, Jesus que estava, isso eu acho uma das cenas mais humanas de Jesus, e talvez a mais divina, quando ele vai para o túmulo de Lázaro, que tinha a obrigação de ressuscitá-lo, ele chora pela morte. Às vezes a gente quer ser maior do que Jesus nas nossas emoções humanas, como se isso não fosse real. Então, quando você fala assim, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso me santificar, eu acho que seria uma palavra mais apropriada. Quando eu quero me santificar, eu preciso entender que eu vou perder os meus excessos, eu vou tropicar nos meus erros, eu vou me reconstruir. Inventar um ser humano super-herói, um Superman infalível, que não perde, isso não é cristianismo, isso é ilusão. Uma ilusão que você faz para enganar alguém. Não tem nada... Eu gosto muito de falar do meu casamento, da minha missão, da minha vida, com a ponto de partida dos meus fracassos, sabe? É onde começa, porque não existe salvação se eu fosse alguém já completo, sabe? Eu vou casar, eu tenho uma raiva quando eu olho o casamento muito perfeito. Não, porque não tem nexo, né? Era pra estar no céu já, né? Os filhos é perfeito, a mulher é perfeita, o marido é perfeito. Aí você fica olhando assim, e uma moralista, nossa, Mari, você quer me irritar? Olha, porque no meu casamento é assim. Eu falei, se é assim, tem alguma coisa falhando. Exemplo, como que eu vou chegar e determinar a vida da Aline segundo as minhas óticas? É igual, eu achei muito bonito, eu nunca tinha ouvido essa expressão, né? Nós não casamos um com o outro, nós casamos contra o outro. Eu achei muito legal isso, né? E a gente viveu, apesar de ter vivido bons anos, né, amor? Mas uns 10 anos da nossa vida, a gente viveu assim, casado um contra o outro. Porque eu queria ser melhor do que ele, porque eu era engenheiro. E às vezes até com admiração. O Léo sempre me olhou assim, nossa, casei com uma engenheira. Olhou com admiração pra minha profissão. Mas a minha vida era muito mais trabalhar e faturar do que cuidar da minha casa. Então, que sentido tem isso? E hoje a gente vinha falando no caminho, inclusive, sobre pessoas, tem tudo, mas não tem nada. É milionário, mas não tem nada. Espiritualmente não tem nada. E será que o dinheiro vai levar ela pro céu? Não vai levar, né? Tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Isso, eu falo muito essa frase. Nossa. Pobre de espírito, né? Então, é isso que a gente tem que se preocupar, né? Falando antes também sobre ensinar virtude ou ensinar pedagogicamente as crianças. O que vai sobrar lá no final é a virtude, né? É isso que a gente tem que se importar mais. Então, glória a Deus, as pessoas estão voltando mais a olhar para isso. E como você falou, a gente não quer, ninguém aqui, nenhum pregador, né, nós aqui, falando de nós, ninguém aqui quer ser maior do que Cristo. A gente conta o que transformou a nossa vida para que a gente influencie outras pessoas a buscar também a Cristo, não a buscar nós. Né? Porque a pessoa pode se tornar minha aluna e transformar a vida dela, mas ela pode ouvir uma pregação sua e transformar a vida dela. Isso não importa, né? A gente quer que as pessoas se aproximem e falem assim, eu sempre falo muito para os meus alunos, vocês têm que ter amigas de oração, vocês têm que ter amigas que te levam para o céu. Não quer dizer que tem que ser minha amiga, não quer dizer que tem que ser minha aluna, mas tem que começar a andar com essas pessoas, mudar as mesas, mudar as companhias, mudar os lugares. Hoje a gente frequenta muito mais lugares de igreja, amigos de igreja, do que outros lugares. Não quer dizer que a gente anulou a nossa vida, não, né? A gente tem também esse convívio, mas a gente tá mais focado nessa parte pra gente entender o que é isso que importa. E as pessoas às vezes demoram pra entender isso, né? E como você falou, alguns casamentos parecem perfeitos, se fosse perfeito já eram santos, já estavam morando no céu. Então aqui é o caminho da gente buscar essa santidade. Então a gente vai tropeçar, a gente vai cair, a gente vai levantar e às vezes vai tropeçar de novo, né? Eu peco todos os dias. 70 vezes 7, às vezes, né? E não tem pecadinho, pecadão. É pecado, pecado é pecado. Então, não são pecados mortais, mas são coisas que não me aproximam de Deus. Então, eu preciso, todos os dias, voltar o meu olhar para essa santidade para que eu não volte a cometer esses erros que não me aproximam do céu. Olha,
É muito profundo isso, porque é uma simplicidade humana, né? Há um tropeço muito grande nosso em achar que as coisas do céu são distantes daquilo que nós fazemos na terra, né? A gente fala, não, porque coisa de Deus é de Deus, coisa do... Não, moço, não tem como você dividir, não tem como amar e falar assim, olha, agora eu vou para a igreja e vou esquecer que eu sou esposa do Léo, vou esquecer que eu tenho filha. Ou quando você trabalhava como engenheira, eu vou para a engenharia e vou esquecer meus problemas em casa. Isso não existe. Isso não existe. Igual você vou lá para a política, minha casa está um inferno e eu vou agora para a prefeitura como se tudo tivesse. Não tem, não existe nexo. Onde você vai, você leva aquilo que você tem. Né? O ser humano tem essa característica. E uma coisa que eu achei, que eu queria perguntar, agora me surgiu, da onde nasceu a iniciativa dessa mudança? Foi por você? Foi pelo Léo? Foi pelas crianças? Eu acho que foi por mim, né? A gente passou por uma crise no relacionamento e eu comecei a buscar mais a Deus, assim, acho que Deus foi me trazendo amigas de Deus, amigas que me aproximaram da palavra de Deus a princípio, depois eu fui chamada para fazer um curso que começou a transformar a nossa casa, e um dia, e daí nisso a gente já tinha restaurado nosso casamento, e me chamaram para testemunhar sobre esse curso, e o Léo falou assim, você tem que ir, eu falei, por quê? Dele, porque você é outra pessoa. Agora, falei, opa, realmente, então eu era de um jeito, agora eu sou de outro. E como que a gente viu essa mudança? Foi através da aproximação da palavra de Deus, da Bíblia. Porque a gente estava falando outro dia, a gente faz catequese na época errada da vida, né? A gente devia fazer catequese agora. Porque agora que a gente tem discernimento. Não que as crianças não devem fazer catequese, claro que devem, quanto antes iniciar nesse caminho melhor, mas agora a gente consegue discernir melhor a palavra. Então, quando eu comecei a me aproximar, quando eu comecei a entender qual é o desejo de Deus, tanto que hoje a gente carrega uma bandeira contra a separação, contra o divórcio, porque não é isso que vai salvar. Né? Se eu escolhi aquela pessoa, se eu fui lá e prometi algumas coisas no meu matrimônio, eu preciso lutar pra isso, porque eu vou brigar com o Léo, amando ele muito, amando ele um pouquinho menos. Vai ter briga, vai ter caos, o caos vai se instalar. Às vezes até Deus coloca um caosinho lá pra ver se a gente vai buscar mais a ele, se a gente vai se afastar mais dele, né? Então o caos vai acontecer na nossa vida. Mas eu preciso ver quais são os meus princípios, quais são as minhas virtudes, o que eu quero cultivar, o que eu quero ensinar para as minhas filhas, principalmente, nós temos 2 filhas, o que eu quero passar para elas, como que eu quero que seja a vida delas. Eu quero que elas casem um dia, então como que tem que ser meu casamento para que eu influencie elas a casar? Né? Do jeito que a gente era antes, a gente não influenciava elas a querer ter um marido, a querer isso para a vida delas. E se eu acredito que a família é um projeto de Deus, eu quero que elas tenham família, eu preciso mostrar que é legal ter uma família, é bom ter uma família, é bom ser casada, é bom ter filho, né? Então, a gente começou a transformar a nossa casa e testemunhar com atitudes e com palavras, como fala o Padre Jorge, olha o que mudou na nossa vida quando a gente começou a buscar mais a Deus e falar para elas com palavras, não só com as nossas atitudes. E elas começaram a perceber, inclusive a Maria Clara agora vai no coral, lá na catedral, adora cantar. A Maju já está começando, ela é mais resistente, mas ela está começando a voltar mais o olhar, tem 8 anos, mas ela acha que é adolescente. Então ela está começando mais a voltar esse olhar para, realmente eu quero ser assim, não quero ser desse jeito. Então a gente, com atitudes e com palavras, a gente começou a mudar e começou a influenciar elas. Então, acho que foi a partir daí, né, que a gente começou a buscar mais e você começou a buscar mais a partir do momento que eu comecei a buscar, né? Sem dúvida, né? A gente vê que o progresso está havendo, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Logicamente, buscar o papel do pai, do marido. E realmente a questão da virtude é importante, porque a virtude, tudo aquilo que... Se você tem as virtudes, todo o resto é consequência, na verdade. A questão da escola, por exemplo, uma escola que ensina mais a parte pedagógica do que virtudes, na verdade, você tendo a parte da virtude, a parte pedagógica vai ser automática da pessoa buscar da criança, porque ela já tem as virtudes e ela vai buscar. A virtude... Então, acho que é isso que a gente bate em cima dessa tecla, nossas filhas. Tenham virtudes, sejam meninas decentes, busquem a igreja, como a gente faz, buscando. A gente sabe que também o papel do pai é muito importante na levada das crianças para a igreja. É muito maior a porcentagem de segmento, né, das crianças que vão, por exemplo, do pai, não só da mãe. Quando o pai vai para a igreja, a família toda vai, né? É mais difícil da mulher levar o marido para a igreja. Quando o homem vai, né, tem estudos que comprovam isso, que quando o homem vai, a família toda vai. Quando a mulher vai, é mais difícil levar o marido e os filhos para a igreja. Consequentemente, talvez algum filho não vá ou não queira. Então, a gente está batendo isso, fazer com que
Porque na nossa infância, a gente tem que ser bem sincero, a gente chega na missa, a gente não aguenta quando é criança, né? A gente vê as crianças, mas que hora que vai? Então, hoje a gente está tentando colocar de outra forma para as nossas filhas. Como que é? Colocando no coral, ela participando, no ensaio, cantando. A Maju ainda que tem um pouco de resistência, mas a gente vê que já não é mais aquela guerra para ir na missa, né? Elas já sabem que é um compromisso dominical, que domingo, queiram ou não, acordando, pode fazer cara feia, que não acordou bem, mas sabe que aquele é um compromisso. Então a gente está colocando isso de uma forma que elas, na idade delas, comecem a gostar, e isso tudo vai trazer a virtude que vai trazer todo o resto. Porque a gente tá falando mais aqui da nossa vida adulta, mas eu cresci num berço católico, minha mãe é ministra da Eucaristia, e eu sempre fui pra igreja. Só que era assim, 6 da tarde, para de brincar com as tuas amigas, vem pra casa, tomar banho, que é missa. E eu não gostava. Eu não gostava disso. Então, hoje, assim, às vezes a gente fala assim, vamos na missa à tarde, as meninas, não, tem que parar de brincar. E eu já lembro, meu Deus, eu não gostava disso. Então, por que eu vou forçar elas desse jeito? Não, vamos levar de uma maneira que seja mais prazerosa pra elas. Porque eu acho que faltou na minha mãe isso, minha mãe perfeita, mas faltou isso, talvez. Vou tornar essa caminhada mais prazerosa. Claro que vai ter dificuldade, como a gente acabou de falar. Mas para as crianças, a gente tem que tornar esse momento mais gostoso para eles, né? Minha mãe fazia, quebrando só um pouco, até para dar um descontraído. Minha mãe, ela já sabia os gordinhos, filhos, né? Ela, quem for na missa, nós vamos comer cachorro quente depois. Aí não tinha como fugir, né? Aí ela me levou na missa uns 10 anos, dos meus 6 anos até os 16. Mas daí não tava sendo como tinha que ser. Então ela conta ainda, ela dá risada, mas isso aconteceu mesmo. Então, a gente tenta, né, às vezes deixa levar algum brinquedo, às vezes deixa levar um papel para escrever lá durante a missa. Até ontem teve o pãozinho, né, na catedral tem o pãozinho lá das 10, a Maria Clara, eu adoro esse pãozinho. Daí a amiga, foi uma vizinha nossa junto, falou, eu adoro esse pãozinho da missa também. Eu falei, mas esse pãozinho só tem aqui na missa. Ninguém sabe essa receita, para comer esse pãozinho tem que vir na missa. Então, às vezes elas vão por causa do pãozinho, mas elas vão já com outro olhar. Né, a gente tenta ensinar de uma outra, às vezes deixa elas um pouco mais à vontade, assim, eu lembro que minha mãe era sentar e levantar, no horário certo, não importava a idade, tinha que fazer aquele rito ali. Não pode pular das crianças. E a gente tem um pouco mais deixa um pouquinho elas talvez um pouco mais livres, mas ensinando, isso é certo, isso é errado, olha, agora essa é a parte mais importante da missa, agora presta atenção, agora é a hora o Pai Nosso, vamos rezar todo mundo aqui de mão dada. Então tem alguns, e aos poucos a gente vai introduzindo todos os ritos ali da missa para que elas vão gostando mais. Essa questão também do advento que está chegando agora, do Natal. Qual que é a importância do Natal? Vocês vão escrever uma cartinha para o Papai Noel, mas quem que vai trazer o presente? É Jesus que vai prover. Se Jesus não prover, Papai Noel não vai trazer, né? Então, Maria, agora tem que virar careta, não pode mais acreditar em Papai Noel? Não, pode acreditar no Papai Noel, mas é o Papai Noel que traz. Não é só esperar o Papai Noel por causa do presente, né? E qual é o sentido do Natal? É o nascimento de Jesus. É Jesus o Natal. Lá em casa tem a árvore montada, mas inclusive a gente montou a árvore com palavras, as meninas ajudaram a escrever em corações as virtudes do fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, paciência. Falei para elas, vamos escrever aqui palavrinhas que a gente quer cultivar nesse Natal. Não é montar a árvore linda, maravilhosa. O que a gente quer cultivar nesse Natal? Vamos fazer um Natal diferente? Vamos cultivar essas virtudes aqui que Jesus... Toda uma celebração, assim, na hora da montagem da árvore, mostrar o que é, né? Mostrando essa questão, porque a gente fala muito da mulher virtuosa, né? O que é uma mulher virtuosa? Uma mulher que tem virtude, mas às vezes eu nasço com uma virtude e se eu não nasci com essa virtude, eu preciso me esforçar para aprender a ter essa virtude. Adquiri-la, né? Adquirir, por exemplo, a virtude da ordem, eu tenho falado muito sobre isso. Eu não nasci uma pessoa organizada, ordenada, mas hoje eu me esforço para ser organizada. Existem ferramentas para isso, né? São José Maria Escrivá falava muito sobre isso. Ter um planner, ter uma agenda, isso é um instrumento santificador. Então, às vezes, a gente vai falar lá em casa, a gente divide o carro. Então, se eu escrever lá a minha agenda, o Léo escrever a agenda dele, a gente não vai nem mais brigar por causa do horário do carro, porque a gente vai saber, lá tá o horário, cada um tem o seu planejamento. Então, isso também é um instrumento de santificação. Por quê? Porque deixa de gerar um caos na minha casa e deixa o ambiente mais leve, mais tranquilo, evita um estresse. Então, trazer essa leveza pro nosso dia a dia, eu acho muito importante. Olha, isso aí que você tá falando de virtude é algo que tá muito forte, né? Nós estamos em um mundo com uma ausência de graça, ausência de ordem, assustador, né? Eu falo assim, e você fez um comentário que eu achei muito interessante sobre as crianças, né? A primeira transformação da criança é o convívio, né? A gente às vezes vai assimilando pai e mãe que não sai da igreja e vive brigando. Aquilo ali chega um nexo, chega uma hora que ela fala, não tá coerente. E na igreja não tá fazendo bem pros meus pais, né? Eles estão brigando. Nossa, meu pai e minha mãe vai pra igreja e na igreja eles são bons, aqui comigo eles são ruins. E outra, há uma coisa muito bonita que você falou, que eu acho que antigamente não tinha e hoje tem com uma facilidade.
um entendimento do que é o sacramento. A gente olhava a missa e não conseguia entender na missa o que era. O que estava acontecendo, A né? gente lia a missa, lia as coisas e não entendia a forma de caminhar, a forma de direcionar. Hoje já tem essa, posso falar assim, essa graça, né? De uma mãe explicar, ó, esse exato momento aqui é o nosso arrependimento, aqui a gente entrega a nossa vida, quem está sendo levantado ali é Jesus Cristo. A gente traz essa profundidade para as crianças, né? E às vezes elas não entendem muito bem, né? A gente tem uma de 4 e uma de 8. Então, a de 4, às vezes eu falei, aquele pão ali que o pai tá levantando é o corpo de Cristo. Como assim, o corpo de Cristo, aquilo ali? Então, elas não têm ainda entendimento, mas elas já estão vivendo nesse meio. Então, quando chegar a hora de entender, opa, minha mãe já me falou isso lá atrás, né? Então, às vezes até a Maju fala assim, nossa, mãe, isso aqui, ó, que tá rezando lá na missa, isso aqui você fala lá em casa, né? Se tenho é porque Deus me deu, se tenho é porque me deste, né? Tem uma oração do dizimista, se não me engano, que a gente fala sobre isso. Ela, nossa, mãe, olha isso aqui que você fala, que é só Jesus que dá as coisas pra gente, tá falando aqui na missa. Então, não é uma vida, uma máscara, né? Eu tô vivendo uma vida na minha casa, tô vivendo outra aqui. Por isso que às vezes quando o caos se instala na nossa casa, é difícil, né? Pra quem tá vivendo isso de colocar a sua cara ali à frente de um movimento, à frente de uma comunidade, que Deus transforma, e daí acontece o caos na minha casa, é difícil a gente aceitar isso. Mas eu gostei muito dessa analogia que o Padre Jorge falou. Ele falou, não, todo mundo vai passar por isso, todo mundo que prega, todo mundo que leva a palavra de Deus vai passar por isso, e é normal, só que a gente não pode se acostumar com isso, a gente tem que voltar a buscar, tentar achar uma perfeição. O Frei Leonardo me falou ontem, né? Lá no acampamento. Eu tenho muitas crises, sabe? Espirituais por tudo aquilo que acontece, pelos movimentos que vão tomando. E eu me sinto um pouco indigno, um pouco virtuoso. Eu me acho eu me acho complicado para eu estar tentando descomplicar alguém, entende? Então, eu tenho essa autoestima muito baixa, mas também tenho um autoconhecimento. Eu sei muito bem que eu sou. Talvez seja por causa disso. E ele falou uma coisa, senhor Douglas, nunca esqueça dessa frase. Apesar. Eu falei, por quê? Foi porque apesar de você quem você é, Deus vai continuar te usando. Apesar de você ser falho, pecador, errado, e isso é interessante, né? Quando eu olhei assim, eu falei, não, então a pregação não é um intuito de salvar o outro, é continuar me salvando. Por consequência, a minha palavra faz efeito em alguém. Do mesmo jeito você é, por consequência, as suas alunas, ao observar a sua vida, também querem mudar, né? Os amigos do Léo, e assim você vai criando todo esse projeto, apesar da gente, né? A gente se acha muito improvável, né? Isso. Eu sou improvável, como assim eu vou levar a palavra de Deus, né? Mas muita gente improvável nos levou a lugares, e hoje a gente pode levar outras pessoas a esses lugares. Então, eu tenho as minhas amigas que me aproximaram de Deus, não têm a vida perfeita também, isso é normal, né? A gente tem que encarar isso como com a normalidade do ser humano, é normal isso. Então, a gente não pode deixar, né? Agora eu vou deixar de levar a palavra de Deus porque na minha casa não está tudo perfeito ainda. Não. Né? A gente precisa pedir força. Mas isso é um combate espiritual também, né? A gente tem que, às vezes, entender que isso não é... Eu sempre falo para as meninas, é a vozinha do diabinho e a vozinha do anjinho. Qual que você está escutando? Às vezes eu estou escutando, não, melhor você parar de falar de Deus porque a tua vida não tá boa. Não, né? Então, eu preciso escutar o anjinho. E esse ano, em especial, a gente teve a nossa vida muito transformada, porque acho que o que eu mais fiz esse ano foi curso de igreja. Me envolvi muito, muito, muito nessas coisas mesmo, e não me arrependo de nenhuma delas. A gente vê essa transformação. A Maria Clara ontem cantando música do coral. Ai, manda pra minha prof do coral. Então, você começa a ver... E é gostoso pra gente, é prazeroso isso. Às vezes, as pessoas que olham de fora tiram sarro, né? O Frei Léo, o Padre Léo, os amigos chamam às vezes, a irmã Mari. Entra por aqui, sai por aqui. A gente não tá nem aí, né? A nossa questão é ser obediente a Deus. A gente é obediente em tudo? Não, né? Como eu acabei de falar, a gente peca. Mas a gente tenta cada vez ser mais obediente. Então, acho que é esse foco, né, que a gente tem que ter para nossa vida. Eu quero obedecer a Deus e não às vozes do mundo. Porque às vezes o mundo realmente vai querer nos afastar do caminho, né? Deixa eu aproveitar aqui e falar mais dos nossos apoiadores, o pessoal que faz tudo isso acontecer junto com você que está assistindo. Deixa eu agradecer a VC Tintas de Palotina, porque como é a frase deles que eu acho maravilhosa, eles dizem assim, ó, quem produz vende mais barato. Mas não é só mais barato o produto, não. É barato mesmo na qualidade, é barato mesmo na eficiência, é barato mesmo no olhar
para a sua necessidade. A VC Tintas tem tintas maravilhosas com uma qualidade podendo transformar a sua casa, o seu escritório, rejuvenescer, eu acho que essa é a palavra, né? Rejuvenescer a sua casa, o seu ambiente, o seu imóvel, e também tem tintas automotivas para você que tem funilaria. Então, a VC Tintas é completa, além de ter produto bom, além de te atender, além de fazer mais barato, faz pensando em você. VC Tintas em Palotina. Quero agradecer também a Autovel. Essa semana tive um probleminha com o carro, mas sem pensar, já liguei para eles, vieram com todo carinho, com toda a dedicação, recolheram o carro, levaram, veio o táxi, fantástico. Nunca imaginei que eu ia falar de um patrocinador do qual eu estava necessitando. Então, como testemunho e partilha, a Autovel solucionando no momento talvez mais difícil. Então, não fique perdido, anote esse nome, grave isso, Autovels, guinchos, trabalhando para você. Quero agradecer também a Chels. A Chels em Cianorte, que é uma empresa de construtora, uma empresa fantástica, que além de te dar todo o alicerce para você construir, antes disso ela faz todo um trabalho de consultoria, alicerçando, direcionando e segurando você de tudo. O melhor lugar de comprar, o melhor lugar de investir, a melhor forma de fazer. A sua casa não precisa ser um tormento. A construção não precisa ser assustadora. A sua construção precisa ser a realização de um sonho feliz e confiante, que só a Chels em Cianorte pode te dar isso. Pensou em construir? Pensou em Chels. Pensou em investir em imobiliário? Pensou em Chels. Pensou em segurança, qualidade e tranquilidade? Pensou em Chels. Construtora. E aí a gente vai continuando o nosso tema. Você que iniciou esse processo, né? E quando que foi que o Léo olhou e falou, rapaz, eu acho que eu vou ter que aprumar também. Vou contar então a entrada do Léo no rock, como é que foi? Que foi pelo rock? Foi pelo rock, assim, ele nunca negou um convite pra ir na missa, né, amor? Na verdade, a gente colaborava, né? Faz tempo com a igreja, sim, mas... Vai, fala. A gente sempre foi muito de ir na missa, assim, quando a gente namorava, ele ia lá pra minha cidade, minha mãe, tem que ir na missa, daí ia na missa, meio contra gosto, mas ia. Depois que a gente casou, a gente sempre ia com gosto na missa. Aí chegou na São João Batista, a gente foi do conselho pastoral lá, então a gente trabalhou, faz 9 anos que a gente trabalha na festa da igreja de São João Batista, Léo canta o bingo lá, na festa de São João, e a gente sempre gostou muito dessa parte. Mas teve uma fase, acho que as crianças pequenas, a gente deixou de ir um pouco na missa. Aí quando eu comecei a me aproximar mais, a gente voltou a ir pra missa, mas era missa. A missa é negociável, mas era só a missa. Aí eu fiquei sabendo que tinha começado um movimento na Igreja Católica, os homens de oração católicos, e as alunas começaram a me falar durante os cursos, e eu falei pro Léo um dia, eu falei, tá sabendo que tem um movimento rock, assim, assado? Maicon até, né? O Maicon mandou o convite, o Maicon, o esposo da Renata, que estiveram aqui no podcast, também mandou um convite. E o Léo, não sei, vou ver se eu vou. É no sábado, às 6 da manhã. E como eu sei que ele acorda às 6 da manhã, eu falei, amor, amanhã tem o rock. O Maicon, a Renata me falou que tem o rock. E dei uma usada da influência do Padre Jorge. Eu falei, o Padre Jorge falou que você tem que se envolver em alguma coisa, que eu tô envolvida com as mulheres e tal. Eu sabia que ele ia gostar de ouvir, que o Padre Jorge falou que era pra ele ir. E falei. E ele falou assim, vou ver se eu vou. Na sexta-feira à noite, eu insisti, amor, você vai? A mãe dele, não começa igual a tua mãe, me chamava de Zilminha já. Não começa igual a tua mãe, querer me mandar pra igreja, que a hora que se eu quiser eu vou, se eu acordar eu vou. Falei, beleza, não vou insistir. Aí tinha que levar a partilha, né? Eles tinham que levar alguma coisa pra comer no sábado de manhã. E 10 da noite eu fui fazer um bolo, fiz um bolo, deixei prontinho. Já falei, se ele acordar amanhã não vai ter desculpa, vai acordar, o bolo tá pronto, é só pegar o bolo e ir pro rock. E nesse dia, eu juro que eu desliguei o meu despertador e ele despertou. E pra mim, tinha desligado, mas ele despertou às 6 da manhã. E o Léo parecia que tava morto na cama. Ele sempre acorda às 6, ele não se mexia. E eu não parava quieta, me mexia na cama e ele não se mexia. Aí eu não sou de levantar cedo, eu levantei, fui pra sala e falei, meu Deus do céu, por que ele não vai, né? Acho que tô rezando pouco, tô ficando pouco com o joelho dobrado, por que ele não vai e tal? Daí ele levantou, acho que era umas 6h40 e falou, será que dá tempo de eu ir? Falei, super dá tempo sim, vai. E ele foi, lembra? Primeira vez que você foi. E ele voltou encantado com o movimento. Ele falou, nossa, eu gostei muito. Contou várias coisas que tinham acontecido lá. E no próximo sábado eu não precisei falar mais nada. E desde esse dia... E nunca mais precisou despertar acordos. Todo sábado que tem o rock eu acordo 5 e pouco automático. Antes das 6. Olha, impressionante. E gosta muito, aprendeu muito. Sempre chega contando várias coisas lá. E esses dias ele chegou e começou a contar um testemunho.
E daí falou assim, eu comprei o ingresso dos Homens Adoradores. E eu comecei a chorar, fingindo que estava chorando por causa do testemunho, mas estava chorando porque eu rezei para isso. Para que ele fosse nos Homens Adoradores, para que ele fosse em coisas mais profundas. Apesar de eu achar que o rock é ótimo, eu acho que tem que continuar a busca. Como eu estava falando até agora. Sim. Não é só uma coisa que vai te levar para o céu, né? Então tem que continuar essa busca. E até contei numa pregação, esses dias eu fui levar uma palavra para um grupo, eu contei. Falei, eu rezei pro meu marido ir pro rock, ele chegou contando que tinha comprado o ingresso. Então a gente tem que começar a enxergar esses moveres pequenininhos de Deus. Não é só um milagrão. A gente reza por uma graça há muito tempo já, e quem sabe um dia a gente vai conseguir essa graça, mas não é só essa graça. Deus vai fazendo, né, vai liberando algumas graças menorzinhas na nossa vida. É tijolinho por tijolinho. E ele vai com gosto, eu não preciso insistir pra ele ir hoje, né? Eu vejo que às vezes alguns amigos próximos olham assim, nossa, a Mari tá levando o Léo pra um lugar que ele não quer ir. Não, ele quer ir também. Já levamos gente pro rock também, levei alguns amigos também, que essa é a nossa missão também, né? Trazer mais gente. E é um negócio muito bacana, viu? Tenho que agradecer a oportunidade. Inclusive, você, o dia que esteve lá, nos abriu muito, assim, a cabeça do trabalho. Até te falei, admiro muito o trabalho que vocês fazem de todos os teus movimentos. Não sei se eu conseguiria encarar um desafio, tem que ser bem sincero. Até te falei já dos problemas, das limitações físicas, mas admiro muito. Olha aí, vocês são pessoas realmente iluminadas, diferenciadas e que nos fazem buscar cada vez mais. E quanto mais a gente busca, mais a gente vê que a gente sabe menos, né? Sim. A gente mais tem que buscar. Quer buscar. Então é isso que é legal. A gente vê que quanto mais a gente busca, mais a gente gosta dos eventos, mais a gente gosta de todos os... de tudo que a gente faz. Né? E o Léo sempre fala muito dessa questão da evangelização. Eu falo, eu não sou professor, não tenho um grupo assim para eu falar, mas eu faço o trabalho de formiguinha. Eu chamo alguém para ir lá cantar na igreja, eu chamo alguém para ir no rock, eu chamo alguém para ir no movimento. E ele teve até um amigo que chamou ele, eles foram juntos nos Homens Adoradores, que não faz parte do rock, mas o Léo tá sempre chamando ele. Então é assim que funciona, né? Eu vou vendo a melhora na minha vida e eu vou querendo aproximar os meus amigos também desse lugar. E uma vez o padre Jorge falou, nós perdemos muito espaço porque nós não divulgamos os atos da igreja. Falta muito isso, tanto que veio, né, a pastoral daí da comunicação, porque a igreja católica não divulga e a gente vê, a gente perde espaço por isso. Eu falei, acho que quem sabe nessa lacuna eu consigo ajudar, porque eu gosto de divulgar, eu gosto de estar mostrando o que está acontecendo. Eu falei, então acho que eu posso ajudar nesse ministério, colaborando nisso na divulgação dos atos da igreja, na divulgação dos grupos de homens, na divulgação da questão de família. Ele é meio blogueiro, né, amor? Não blogueiro. Não sabia, amor. Então, no fundo, quem é o bom de mídia é ele. Ele gosta bastante do Instagram, posta no Instagram, então eu acho que esse movimento, assim... orgânico, que eu digo grátis, que eu vou lá, vivo um movimento, eu posto ali, outra pessoa vê que eu fui no movimento. Pergunta como que é, isso. Vai enrolando, vai fazendo. Eu acho que a gente tem que usar a rede social para isso, né? Então, por isso que o podcast é tão legal, por isso que as lives são tão legais, porque eu acabo divulgando as coisas meio sem querer, né? Até o Léo falou agora, a igreja não divulga algumas coisas, por exemplo, oficina de oração. Você já ouviu falar? Oficina de oração da Igreja Católica? Eu nunca tinha ouvido falar. E eu tô sempre dentro da igreja. Quanta coisa a gente imagina que tem gente estando lá. E eu fiz esse ano a oficina e eu achei sensacional. Então eu falo pra todo mundo. No dia que eu voltei do deserto da oficina, eu contei, eu não sou muito de gravar vídeo no Instagram assim, mas esse dia eu gravei porque eu quero que as pessoas conheçam isso. Na nossa igreja tem muita coisa maravilhosa. E as pessoas têm que conhecer, a gente tem que divulgar mais, fazer esse trabalho de evangelização, talvez não sendo líder de um movimento, mas divulgando o que já tem dentro da nossa igreja, né? É tendo característica, né? Eu acho que a gente cria um pensamento sobre ter a mania de inventar a roda, sabe? Você não inventa, você dá continuidade daquilo que já tem, sabe? Então tudo que a gente vai querer inventar já foi pensado por alguém, sabe? Isso é uma coisa que a gente precisa ter uma maturidade, principalmente no tempo de hoje. A gente está tendo uma necessidade de ter algo novo. Viver algo novo, né? Eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo. E a gente está começando a voltar a um modelo antigo, porque a gente começa a perceber que o que nós desejamos de novo já foi consolidado. Né? Claro, a evangelização ela vai tomando característica do seu tempo. Né? Quem imaginaria que hoje o digital seria algo tão fantástico? Né? Eu sou muito contra esse conceito de o celular é o pior inimigo da casa. Né?
Na minha época era Depende televisão. do que você usa, né? Lembra que na minha época, na nossa Também época era televisão? era grande vilão. Nossa, a televisão entrou pra acabar. E assim foi o rádio, assim foi o jornal, e assim foi tudo nosso. Então a gente percebe que quem estava atrás do jornal, do rádio, da televisão, do computador e hoje do celular, continua sendo o problema, que é o ser humano. Então, E a salvação é a mesma desde aquela época. Isso que eu ia falar. Se você perguntar para sua mãe, e é muito legal perguntar para sua mãe, para as mulheres daquela época, qual que era o problema? A mulher tem que ter independência para sair desse relacionamento abusivo, esse relacionamento cansado. Aí quando você chega e ia perguntar para os homens, por que você não se dava bem com sua mulher? Minha mulher é muito careta, minha mulher não se dá. É quando você traz o tempo de hoje, é o mesmo problema. A mulher, na busca da sua identidade, né, que já se perde em Eva, e o homem em busca da sua responsabilidade, que se perde em Adão. Então, se você pegar dos dois, era Eva tentando ser a Deus, era Adão se afrouxando e fugindo das suas missões. Hoje você chega e você tem mulheres que não sabem quem são, e homens que não têm coragem de se tornar o que deve ser. Nós só estamos de Gênesis ao ano 2025, né? Quantos milhares de anos isso? Nós sofremos a mesma coisa. Mesma coisa. A ausência disso é a mesma. Então, pode mudar o sistema, mas a nossa característica ainda, as nossas dores ainda são é a as mesma. mesmas. Você estava falando sobre essa questão do celular, da televisão, né? A gente tem que colocar intenção nas coisas. Outro dia o Léo e a Maju estavam assistindo uma novela. Não é o melhor conteúdo, mas era um momento que unia os dois. Então, até eu tava falando isso importante no final. Então tem que olhar qual é a intenção disso. Eu até falei com uma amiga minha. Ela falou, meu Deus, lembra quando a gente assistia novela com os nossos pais? Que delícia que era! Todo mundo no mesmo lugar. Hoje em dia, então daí o pai assiste a novela, a mãe não assiste a novela, daí a criança vai pro quarto assistir uma coisa, outra vai para outro lugar. Então, assim, se a TV tá unindo, claro que tem que melhorar o conteúdo, mas a gente tem que colocar intenção nas coisas. A gente faz muito lá em casa isso assim, hoje vai ser o dia de pintar desenho a família inteira. Não custa nada, só custa ter a ideia e um tempinho pra organizar ali. Todo mundo senta na mesa, ninguém pega o telefone na mão e vai pintar um desenho e fica uma hora lá pintando. Outro dia tava eu costurando, o Léo pintando, mas a gente ali na mesa conversando. As meninas junto, então, acho que foi na... Elas nunca esquecem disso, elas quando a gente esquecem. para pra fazer as coisas que elas querem. Isso aí então, não tem colocar preço, a intenção. Às vezes, como a gente começou a rezar o terço, daí a Maju, será que eu consigo rezar, eu puxar uma dezena? E a gente deu autonomia. Claro que consegue. Ela puxou 3 dezenas rezando sozinha. Então, que legal. Mostrar que tem graça nessas coisas também, né? Eu lembro que quando minha mãe falou assim, vamos rezar o terço. Ai, que saco rezar o terço. Então, hoje elas gostam. O primeiro dia que a gente foi rezar o terço em família, agora que elas já têm uma noção, assim, todo mundo veio pro quarto já de joelho, cada uma com seu tercinho na mão, e foi prazeroso aquilo. Às vezes, mas vamos rezar só uma dezena? Vamos rezar só uma dezena, então, ok. Então, a gente, às vezes, flexibiliza, mas elas sabem que aquilo ali é importante e que tem que fazer. Às vezes pintar um desenho, a gente pintou um desenho de luz e sal. Sal luz do mundo e sal da terra, né? E explicando, ele pintando o desenho, mas elas, o pai tá aqui pintando com a gente, minha mãe tá aqui, parou de fazer o que ela tinha que fazer e tá aqui pintando com a gente. Então, a gente faz muito isso de colocar a intenção. Outra coisa que eu falo muito que não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com trazer a santidade para dentro da nossa casa, tratar as pessoas de dentro da nossa casa como eu trato as de fora, porque eu trato melhor as de fora do que as de dentro, né? Então, o dia que já tem estrogonofe na nossa casa, não é estrogonofe, é o dia da comida preferida da Maju, que ela adora estrogonofe. Então, só pra ela se sentir especial. Ontem eu fui buscar... Só mudar o termo, né? Não é estrogonofe, é a tua comida preferida. É só colocar a intenção. Esses dias o Léo tava viajando, logo no comecinho dessa nossa caminhada, ele tava viajando e eu voltei de um curso e falava que a mulher que cuidava da casa, que a mulher disse que a mulher era aquilo, e nessa época eu não cozinhava nada. Isso faz acho que uns 3 anos, 2 anos e pouco, 3 anos. E eu falei assim, meu Deus, agora meu marido vai chegar de viagem, não tem nem o que ele comer. Eu só fui intencional, já tinha panqueca e tinha sobrado do almoço lá em casa. Eu esquentei, inclusive, Léo me tira saco, eu esquentei umas 3 vezes a panqueca até ele chegar, e a panqueca tava dura já. Mas eu mandei uma mensagem, amor, tem uma panqueca quentinha aqui, deixei uma panqueca quentinha pra você. Ele chegou e ele até falou assim, nossa, tava todo mundo com fome falando e você me mandou essa mensagem, bem na hora e tal. Então, é só colocar a intenção, 0 esforço. Eu só esquentei a panqueca na air fryer que ele gosta e a panqueca tava lá pronta. Então, às vezes eu coloco intenção naquilo e eu vou salvando o meu relacionamento. Outra coisa que salva relacionamento é saber a hora de falar e a hora de calar. Né? Isso. Eu falo muito isso. O meu casamento foi salvo pelo silêncio. O meu casamento não foi salvo pelo diálogo. Eu falo também muito bem. E a Aline fala muito bem.
Então a gente já entrava no diálogo numa competição. E eu tenho uma fala agressiva, então normalmente eu ganhava. Até um dia que ela olhou pra mim, ela falou uma coisa que me doeu. Ela foi fazer um podcast, sabe o que ela falou pra mim? Eu queria que você não entrasse. Você imagina, eu que me julgava um bom marido. Eu que chorei mais do que ela quando ela foi convidada, porque eu acredito demais nela, eu acho ela fantástica. Eu falei, moço, eu tenho que assistir esse podcast. Ela falou, eu queria que você pegasse o Antônio e não entrasse. Ela falou, por quê? Porque olhar pra você e sabendo que você pode falar alguma coisa vai me inibir. Ali eu percebi que eu precisava silenciar, sabe? Então, o silêncio salvou mais o meu casamento do que o diálogo. O diálogo, eu acho que a gente tá acertando o diálogo agora, você acredita? Então, a gente falou antes, a gente era casado um contra o outro, era isso. Um falava, outro tinha que falar mais alto, alguém tinha que ganhar aquela... Teimoso, ninguém dava o braço a torcer. Alemão teimoso, eu sou alemã, né, teimosa. Então a gente ficava discutindo, e hoje não, hoje um fala, às vezes deixa que fala. Vou ficar quieta, né? Porque isso salva, realmente salva, né? Saber a hora de calar. Essa é a diferença da mulher sábia. A mulher sábia, ela sabe a hora de falar e sabe a hora de calar. Eu não posso ficar só falando, é a minha verdade. Às vezes eu até falo demais ainda, né, amor? Tem horas que eu ainda falo. Ele fala, ei, tá querendo entregar pra mim, né? Mas hoje em dia a gente se dá muito melhor, eu acho que justamente por isso, por saber a hora de falar e saber a hora de calar. Uma coisa que eu achei muito interessante, e eu vou fazer uma pergunta, se eu tiver errado, você me corrija na minha pergunta. Como que foi para Mari receber um choque da nova posição que ela deveria ter? Porque quando você fala de você, eu vejo que você tinha uma posição muito acelerada. E dá pra ver que o Léo é mais tranquilo mesmo, assim, né? A gente eu sou colérica e o Léo é fleumático, então Meu Deus do céu. eu já sou mais acelerada e ele Não, já nasceu... é mais calmo, né? É por isso que o Léo não vai pro Forja. Não vai, não esqueça. A não ser que alguém obrigue. Mas eu sou ansioso. Aí o cara obriga o Léo vai daquela tristeza. Eu quero tentar. O fleumático, ele é assim, né? Ele não quer ir, depois que ele vai, ele não quer mais voltar embora, não quer, né? Não quer, então, se ele aí for... o que ele gosta, ele não quer mais, né? É difícil levar ele a primeira vez, mas depois que levar ele a primeira, daí ele vai sempre. Sim. Então, assim, como eu fui criada para o mundo do trabalho, eu fui criada por uma mãe que proveu o lar. A minha mãe, a gente, desde sempre, eu e meu irmão, a gente fala até hoje, meu pai já é falecido, mas a gente fala para ela, a gente viu a minha mãe como muito melhor, como muito mais capaz do que meu pai a vida inteira. Então, para mim, isso era normal, a mulher ser melhor que o homem. Era uma obrigação também, né? A minha faculdade de engenharia civil é muito homem. Eu sempre fui boa aluna, sempre tirei boas notas, então eu era melhor que muito homem da minha sala. E eu fui vendo que era normal isso. Eu queria competir, eu queria ser melhor mesmo, né? Eu vim do mundo assim. E admiro muito a minha mãe, porque até falo pra minha mãe, às vezes ela fica brava, porque eu falo que ela proviu lá, ela falou, era o que eu tinha pro momento. E admiro ela por isso, ela criou a gente assim, meu pai sempre trabalhou também, mas a gente sabia que a profissão dele era mais humilde, a escolaridade dele era mais humilde, a criação dele foi diferente da minha mãe, e a gente sempre admirou ela por isso. Então eu queria ser igual a minha mãe, eu quero ser empoderada, né? Igual todo mundo prega hoje, eu quero ser empoderada igual a minha mãe. E eu comecei a enxergar que o empoderamento feminino não estava aí, não estava só no trabalho. Primeiro, para eu ser uma boa profissional, eu tenho que ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa mulher. Depois eu vou ser uma boa professora, uma boa médica, né? E admiro e prego, falo muito isso. Tem que ter boas médicas, tem que ter boas professoras, porque o mundo precisa da mulher também no mercado de trabalho, né? Então, eu sempre falo para as minhas alunas, não vão chegar em casa e falar para o marido assim, eu não quero mais trabalhar, porque senão o marido não vai gostar de mim, né? Que eu tô falando isso. Mas a gente tem que saber... Hoje em dia, eu fico de manhã, eu sou focada na minha casa e nas crianças. Faço almoço, normalmente eu que faço almoço. E à tarde eu trabalho. Às vezes à noite, né? Saio para fazer alguma coisa do trabalho. Mas a minha prioridade é elas. Se eu tiver que largar alguma coisa, eu vou largar lá fora e vou ficar na minha casa. Então, foi muito difícil isso, até por honrar os meus pais que pagaram minha faculdade. Eu precisava assim, como é que eu vou... Minha mãe não aceitava de jeito nenhum. Como assim? Parar de largar a engenharia? Não, nem pensar. Vai fazendo os dois. E eu fui fazendo os 2, os 3, os 4, várias empresas. A gente foi abrindo empresa, assim, num período. E eu fui dando conta de tudo. Então, chegou uma hora que não dava mais. Então, eu quero trazer essa parte espiritual. Eu quero ensinar, que é a primeira casa. Depois lá fora, como que eu vou viver essa vida com 3 CNPJs e querendo evangelizar? Não vou dar conta. E aí, a gente foi diminuindo. Só que Deus foi diminuindo. Tanto que eu falo que dia 2 de janeiro eu deixei de ser engenheira. Não fui eu que pedi a conta. Foi Deus que foi movendo para isso, né, Léo? Não fui eu que falei assim, agora eu quero deixar de ser. Foi acontecendo. E as demandas, eu sempre fui, desde que eu me formei, eu fazia vistoria, engenharia para Caixa, Banco do Brasil, inclusive nesse prédio aqui, eu fiz a avaliação
do banco. Quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, nesse prédio eu fiz uma avaliação. E foi diminuindo a demanda. Teve épocas eu fazia 10 vistorias num dia, então eu andava 500 quilômetros sozinha. E outro dia eu fui fazer uma palestra lá em Coronel Vivida e eu já andei esse Paraná inteiro quase sozinha e eu mandei uma mensagem para ele assim, queria que você fosse comigo. Eu pensei, nossa, ele não deve estar acreditando, porque eu já andei o Paraná inteiro sozinha, deve pensar, o que é essa doida? Bateu a cabeça, quer que eu vá junto hoje? Mas porque hoje eu me coloco mais nesse lugar de mulher, não que a mulher tem que ser sexo frágil, mas dentro de um relacionamento a mulher é o sexo mais frágil e eu preciso me colocar nessa posição, não de querer ser, né, quem é mais forte dentro de um relacionamento. Então, foi um processo, comigo foi um processo, demorou algum tempo para acontecer, mas hoje eu sei, às vezes eu ainda quero ensinar algumas coisas para ele, mas hoje eu ensino com mais jeito, né, amor, assim, essa questão da tecnologia, que eu sou mais envolvida, eu quero ensinar ele, mas ensino com mais jeito, não com o olhar que eu tinha antes. Essa história do bigode, esse é um testemunho que eu falo que é um testemunho físico que eu tenho, que quando eu queria ser o homem da minha casa, então quando acontecer qualquer coisa na minha casa, eu queria decidir. E eu tinha uma mancha, depois eu posso mandar para o pessoal da edição colocar no vídeo, eu tinha uma mancha, era um bigode, um melasma, sabe melasma, que é uma mancha assim, escura que dá na pele? Concorria comigo, ela tinha bigode. Eu tinha um bigode, era uma mancha, me incomodava muito, muito, muito. Começou a aparecer depois da minha primeira gravidez, é um pouco hormonal também. Só que eu fiz vários tratamentos e a minha mancha nunca saía. A minha mancha só. Eu tinha comigo isso que era espiritual, que era emocional, e que eu só ia me curar dessa mancha que me incomodava quando eu fosse a mulher da minha casa. E foi justamente isso que aconteceu. Quando eu virei a mulher da minha casa, minha mancha sumiu. Eu tenho melasma. O produto ela usou e não dá certo. Eu ainda tenho. O Léo até trouxe uma vez. Eu ainda tenho mancha aqui, mas no bigode eu não tenho mais. E do nada saiu. Né? E a gente sempre, eu gosto muito de falar sobre isso, eu tinha vergonha de mostrar essa foto, porque é horrível. Se você ver aproximada, assim, é um homem. Se você ver só isso aqui do meu rosto, parece um homem. E a gente sempre conta essa história do bigode, porque realmente não era bigode de pelo, que todo mundo tem, faz depilação, era uma mancha de bigode. E não tinha que esconder. Se tinha épocas que eu chegava, assim, em festa, e minhas amigas falavam, nossa, tá borrada do rímel aqui. Eu falava, não, é uma mancha preta que eu tenho. E isso foi curado quando eu quando eu me posicionei como mulher da minha casa. Então, eu falo muito sobre isso, que a gente precisa se posicionar, não é me posicionar lá fora, precisa me posicionar primeiro dentro. Então, eu me posiciono dentro da minha casa como mulher da minha casa, meu marido se posiciona como homem, sacerdote lá, como o Léo falou antes, e aí as coisas começam a funcionar melhor. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? E eu vi na fala do Léo, eu achei muito legal na fala do Léo, quando ele se colocou como provedor. Então, ao se colocar como provedor, isso é muito forte. Ao se colocar como protetora, como assumir o comportamento, a tomar essa postura. E eu vi nisso e eu fiquei muito curioso em fazer isso, porque eu percebi que você tem essa proatividade, né? E é uma luta. Eu vejo a minha esposa, foi a mesma coisa. Minha esposa veio de uma história onde ela necessitou ser muito independente. Então, quando eu cheguei, foi um conflito. Ela é extremamente controladora, eu extremamente dominante. Eu sou um cara que eu não gosto de que me arroche, sabe? Então, muito explosivo, muito coisa. Minha esposa nunca teve muita dificuldade de ouvir não. Então, você imagina, chegou alguém que queria me dominar e ela encontrou alguém que ia dar não para ela com a maior facilidade do mundo. E entra um conflito, né? Até você assumir o seu lugar, né? Falava esses dias com um rapaz e foi a mais pura verdade. Ele falou assim, Douglas, qual é o maior problema dos casais? Eu falei, velho, normalmente inicia na ausência do homem, sabe? Ele, mas minha esposa é louca. Então, meu irmão, domina ela. Mas fulano, minha esposa é muito brava. Então, meu irmão, você tem que colocar um cabresto nela. Aí o cara chegou e falou assim, por quê? Porque no fundo, ela tá esperando alguém que faça isso. E às vezes parece um papo muito machista, né? Mas essa questão da submissão é uma coisa muito difícil de falar, né? Principalmente em rede social. Mas eu, como engenheiro, sempre faço analogia. Qual que é a submissão? A mulher, ela dá estrutura para casa. Então, eu estruturo meu marido para ele ir para o mundo. E o marido é o que protege, o que provê, que é o telhado da casa. Sim. Então, eu preciso me colocar nesse lugar. Eu estou abaixo do meu marido porque eu tenho uma submissão. Eu preciso estruturar esse marido, né? E quando a gente fala sobre isso, que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, é verdade, a mulher tem que estar ali apoiando. E quando a gente fala assim, primeiro sobre as prioridades, né? É Deus, depois de Deus, vem o marido para a mulher. Qual necessidade? Eu tenho que perguntar para ele, amor, o que você precisa de mim hoje? Não é algo fora do normal. Às vezes eu perguntei para ele, ele falou assim, preciso que faça barra em 2 calças, me levar na costureira.
É simples. Ajudar o meu marido é simples. Ser ajudadora, auxiliadora do meu marido é simples. Né? Não quer dizer que eu tenho que. Eu sou obrigada a impulsionar o meu marido. Não. Com a minha ajuda, ele vai subindo, né? Elevando o padrão, elevando o nível da vida dele. Então, a gente fica, às vezes, eu me coloquei muito nesse lugar de culpa, assim, porque quando eu conheci o Léo, ele era político, e eu nunca apoiei isso. E um dia que a gente estava falando sobre propósito, eu pensei, meu propósito era política, agora acabou, né? Eu falei, meu Deus, acabei com o propósito da vida do homem. Mas hoje ele vê que realmente não era o lugar para ele. E que ele pode fazer essas coisas, como ele falou antes, essas questões da política, ele pode levar para esse lado espiritual, para esse lado da igreja, né? Para coisas que vão aproximar as pessoas do céu também, ajudando as pessoas de outra maneira. Quer falar sobre isso? O Léo falou, eu queria falar da política, mas agora eu tô meio triste, mas... Não, mas eu gostei, eu tô gostando, a gente serviu, fizemos com o Rock esse ano, reassumimos a pizza da Catedral na festa das colônias aqui, da festa da Nossa Senhora, da Padroeira, e foi bem legal, porque faziam anos que eram terceirizados, alguma coisa assim, e nós assumimos lá o grupo, os coordenadores, vamos aprender a fazer a massa aqui, vamos ter o suporte da pizzaria lá e vamos encarar nós. É uma demanda que tem aqui para arrecadar, por que não vamos fazer? E foi um sucesso tremendo, que era para sair 80 pizzas por noite, e chegou a última noite, saíram 400 pizzas. Simplesmente o faturamento lá deu... Resumindo, foram 10 dias de trabalho, eu trabalhei acho que 4 ou 5, me inscrevi em 3 para trabalhar, mas eu fui até a mais, porque a gente gostou de um jeito, uma fumaceira, uma confusão lá, um trabalho sem parar, mas foi muito mais gratificante do que muito mais trabalho que a gente faz e recebe por isso. Então eu falei, talvez eu seja a minha função servir aqui agora, não como mais na política, igreja, mas na comunidade, quando precisa, aumentou 500 mil o faturamento da igreja, se deu 140 mil, quase só as pizzas. Então, para nós foi legal, um negócio bacana, uniu a galera bastante, fizemos um negócio bacana, bastante elogio. Então, uniu o útil ao agradável, servimos e todo mundo ficou feliz. Acho que isso é importante. E uma coisa que é legal, Léo, é legal você falar sobre propósito, é legal a Mari enxergar que talvez poderia ter feito diferente. Uhum. E esse processo é um processo de construção nossa, né? Uhum. Eu falo assim, às vezes eu falo, pô, eu já me arrependi por coisas que eu fiz com a Aline, que talvez eu devia ter apoiado mais, ela também. E é essa percepção do outro, né? E a vivência do momento, né? Ninguém eu acabando com a paz da Mari, mas ninguém diz que a política não pode voltar. Não, é verdade. Hoje eu tenho esse olhar também. Hoje eu pensei, se é da vontade dele, foi criado nesse meio, né? Sempre gostou. Como que eu vou contra, né? Se é a vocação, quem sou eu para ir contra? Eu falava de política aqui, né? Falando da minha circunstância. O pessoal falou que você não tem vontade de se candidatar, você não quer, você não tem oportunidade, já teve, circunstância já teve, mas eu não me vejo vocacionado a isso, né? Eu vejo que a pessoa que ela tem que estar na política, principalmente se for católico, cristão, né? Tô puxando a sardinha pro nosso lado, tem que ter a vocação, tem que ter o traquejo, tem que saber olhar o mundo, tem que saber enxergar, tem que entender o ambiente. E outra, a gente focar mais na paz, né? Hoje eu acho que a gente tem esse olhar um pouco mais maduro também pela idade, mas o nosso foco é paz. Eu quero ter paz, eu não quero guerra. Se o Léo quer entrar na política, vai fazer bem para ele, a minha casa vai estar em paz porque ele vai estar feliz, eu vou apoiar, né? Então, a gente mudar o olhar. O que vai trazer paz para o meu relacionamento? Porque é isso aqui, minha vida, quantas horas eu passo aqui dentro dessa casa, né? Com meu marido, com minhas filhas. Então, eu preciso ter paz nesse ambiente. Então, a gente tem que... Qual que é o desejo do outro, né? O casamento, eu vi que o Maicon e o Renato falaram sobre isso. O casamento é fazer o outro feliz, não é para eu ser feliz. Então, qual que é o desejo dele? Qual que é a vontade dele, né? Às vezes eu falo assim, a gente só vai almoçar em restaurante que vocês querem, agora vamos fazer um pouco a minha vontade. Mas porque eu entendi que eu tenho que fazer isso. Eu aceito que dói menos, né? Eu aceito, mas aceito numa boa, vamos, tudo bem, beleza. Então a gente tem que, eu lembro que minha mãe falava muito isso, agora eu entendo isso como maturidade dela e eu não tinha. Mariana, você tem que ceder. Quando morava com as amigas na época da faculdade, você tem que ceder algumas coisas, tem que relevar algumas coisas. E o casamento é muito isso. Eu tenho que ceder, eu tenho que deixar o outro ser feliz, às vezes, né? E não pensar só em mim, né? Eu, nas minhas prioridades, eu às vezes sou a última. Dependendo das circunstâncias. Então, eu tenho que me colocar nesse lugar. O que vai trazer paz para minha casa? Quer voltar para política? Vai trazer paz? Beleza, talvez não vai trazer muita paz. Mas, né? Você tá fazendo uma coisa que gosta? Mas é uma coisa que a gente tem que ter essa perspectiva, sabe? Porque a gente vai criando caminhos dentro do relacionamento que são imutáveis. E isso não existe.
sabe? Imagina a Mari e o Léo que começaram, não existe mais. É duro falar isso, sabe? Eu olho o Douglas. Esse dia eu tava olhando, eu lembrei de uma pregação que eu fiz que é inconcebível eu fazer ela hoje. De um radicalismo extremo, de uma intensidade extrema. Rapaz, olha, foi um dia que eu dei tão tapa num cara. Você imagina a loucura da pregação. A pregação foi um sucesso, né? Na época, pra época. O cara que apanhou amor, sabe? Foi uma coisa assustadora. Hoje eu não tenho coragem de fazer isso, sabe? Porque aquele Douglas não existe mais. Não tô nem falando que aquele Douglas estava errado. O tempo me exige outra coisa, né? A Aline hoje tomou o mesmo processo que você, foi um processo dolorosíssimo para ela deixar, e não foi uma exigência minha, eu acho que eu fui igual o Léo, eu silenciei o máximo que eu pude, sabe? O máximo que eu pude para que ela, não sei se o Léo foi assim também, né? Mas eu me silenciei o máximo que eu pude para que a decisão dela fosse uma decisão coerente com os desejos dela, né? Que era cuidar mais dos filhos, cuidar mais da casa. Mas eu tenho a consciência que amanhã se a Aline pode falar, amor, fiz meu papel em casa, eu quero voltar. São fases, né? São fases da vida. Hoje tem as crianças pequenas, daqui a pouco elas também vão sair de casa, né? E por isso que a gente fala muito sobre a prioridade, que tem que ser o marido e a mulher tem que priorizar um ao outro, porque daqui a pouco as nossas filhas vão sair de casa, vão ter a família delas. Vão ficar só os dois de novo. Vão ficar só os dois de novo, né? Vai voltar o que era antes. E tomara que seja, né? Tomara que seja assim. É um curso natural, né? Nossa, e a gente tem que estar preparado para isso. Então, outra coisa que a gente faz muito hoje é chamar Deus para ser nosso sócio, tudo que a gente pensa em fazer. Né? Vamos fazer alguma coisa, será que Deus agrada a Deus, isso que a gente está pensando em fazer? Então, vai voltar para a política, será que vai agradar a Deus? Será que é para expandir o reino de Deus, que eu estou sendo chamado para a política? Então, a gente tem que pensar nessas coisas. E hoje a gente diminuiu também um pouco o ritmo dessa vida acelerada. Hoje, como eu falei, é tudo que nos traz paz primeiro, depois a gente vai, né, para o mundo, vai para a guerra, para a batalha. Então, primeiro, paz, né? Eu não sou fleumática, mas eu quero paz também. E aproveitando agora já mais uma brechinha para falar deles, os nossos apoiadores, para falar dessa galera que realiza, que faz acontecer, junto com você, telespectador, junto com vocês, convidados aqui com a gente, cada pessoa contribuindo do seu jeito, da sua maneira, por Pode Viver, transformar mais vidas. E eu quero aproveitar e falar de um patrocinador que é necessário para momentos felizes. GVL Gás. Você fala, Doug, por que é necessário? Porque normalmente, quando você está fazendo aquele janta, aquele almoço de domingo, aquele momento com a família, o gás acaba. Parece que te dá até um desespero. Para onde eu vou? Você vai para GVL Gás, você de Cafelândia, Nova Aurora, toda a região. Sabe por quê? Porque eles atendem rápido, preciso, com preço bom, atendendo a sua necessidade, não prejudicando, não atrapalhando os momentos felizes da sua casa, sua família. Pensou gás, pensou eficiência, pensou com carinho, pensou GVL Gás. E eu quero também falar com você, amigo empresário, que assiste o Pode Viver, que nos acompanha nas redes sociais. Eu sei que o ano não tá fácil e talvez você tá até meio preocupado com as contas, 13º, o que eu vou fazer? Eu vou te falar, existe um lugar que tem uma reserva de dinheiro limpinha para você. Douglas, qual é esse lugar? A sua inadimplência. Mas Douglas, eu não consigo receber. Como que eu vou ter acesso a esse dinheiro? Contratando e chamando uma empresa chamada AB Soluções de Cobrança. É uma empresa especializada em cobrar, em poder treinar o seu time, em direcionar, criar estratégias para você que está aí desesperado com esse mundaréu de notinha, com esse mundaréu de dinheiro parado, poder resolver os seus problemas. A AB Soluções é uma empresa de confiança que atende toda a região, com nome no mercado e, acima de tudo, com uma credibilidade e uma competência incrível. Pode trabalhar no seu setor de cobrança e também pode trabalhar no treinamento para a sua empresa nesse setor. Então, potencialize a sua empresa, ligue com eles, faça o orçamento, descubra a estratégia e mude o seu jogo já. Quero agradecer também, aproveitando aqui, ao pessoal Além da Renda. Essas mulheres que estão revolucionando a moda íntima e principalmente pijama, agora com uma coleção verão. Essas mulheres estão vindo com uma ideia nova de consultoria.
Como assim consultoria? Elas não simplesmente empurram uma roupa de qualquer jeito, elas percebem qual é a melhor forma de você sair bem para lá, desde para dormir, desde para ir numa piscina, desde para poder se organizar, desde a sua moda íntima. Além da renda, é muito além da renda, é muito além do que você imagina, é qualidade, dedicação, pensando no seu bem-estar. E também tem pijama para seus filhos. Ó, mulherada, eu preciso para o meu menino, eu preciso para minha menina. Você pensou em cuidado, pensou em tudo, pensou além da renda, que é a galera que está junto com nós aqui no Pode Viver. Meus queridos, deixa eu falar, que honra ter vocês aqui. Que maravilhoso poder falar da vivência, da história. E eu vou falar uma coisa que eu particularmente gostei muito, que simplicidade. Juro, Mari, que eu esperei um pouco que a nossa conversa seria muito mais técnica. Mas foi muito bom poder ter uma conversa muito humana. Eu sou meio complicado com técnico, assim, então eu acho que às vezes o técnico vem numa frieza, né? Mas foi muito bonito vendo você falando dos erros e acertos e você falando da construção. É muito legal ver isso, sabe? Essa descoberta. Chega um momento, eu não sei se a galera que está acompanhando vai perceber, chega um momento que parece que vocês estão quase voltando a um namoro. Sabe? Um falando do outro, como se estivesse se descobrindo. É muito bonito ver um casamento que está renascendo, não porque tinham problemas, não porque era fracassado, a gente tem que tirar esse conceito, mas um casamento está se redescobrindo porque há uma procura um do outro. Meus parabéns, é maravilhoso ver vocês. Obrigada. Esses dias a gente estava falando sobre isso num grupo de mulheres. Tinha uma que era recém-casada, umas mais velhas, já com 40 anos de casada, eu com 12. Aí a gente falou assim, ela tá feliz assim porque é recém-casada, né? Daí ela, por quê? Vai ficar ruim? Daí todo mundo, não, calma, dessa que tem 40 anos de casada. Ela falou assim, não, fica tranquila, eu sou casada há 40 anos, meu casamento é ótimo, sempre foi, tem crises. Então é isso, às vezes a gente vai passar por uma crise. Às vezes alguém que está assistindo, mas será que casamento realmente é isso? Vai ter crise, vai ter momento ruim, a gente briga às vezes, né, Léo, diariamente, uma coisinha pouca, nada de muito, muito grave, mas às vezes vai ter uma discussão, antes do Léo estava falando, o casamento são duas pessoas que são diferentes, mas que querem caminhar para o mesmo lugar. Então é sobre isso, eu preciso ver as diferenças dele, entender. Esse autoconhecimento que você falou é muito importante de ter, eu entendo o temperamento dele hoje, eu sei por que ele age de algumas maneiras, ele sabe por que eu ajo de algumas maneiras, então isso vai vindo com a maturidade, vai vindo o casamento, ele passa pela crise, mas ele vai, se a mulher tiver sabedoria, se o homem tiver sabedoria, né, para continuar junto, para saber que aquilo ali vai passar, né, essa é uma frase também, que a gente estava falando sobre frase, essa é uma frase, vai passar, né, vou passar, tem que passar por essa crise, porque hoje está muito comum, assim, não, em vez de passar por essa crise, eu vou largar ele e vou começar com o outro, né, vou trocar, tudo muito descartável, né, então a gente tem que quebrar, derrubar essa bandeira, não, a nossa bandeira não, que isso aqui vai passar e que pode melhorar, né, então, a gente não está voltando pro namoro, né, amor? Assim, não chegamos ainda nesse nível. Mas a gente está muito melhor do que a gente já teve um dia. Não, mas pode vocês achar que não estão, mas é perceptível, sabe? É muito legal essa redescoberta. Claro, não adianta você esperar que esse jovenzão aqui vai voltar a ser o molecão que era. Mas não dá, né? Não adianta. Mas, gente, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para a galera que está nos acompanhando, o pessoal que está assistindo esse podcast, e falando para eles um conselho, uma dica, primeiro a Mari, depois o Léo, para qualquer situação, o que vocês quiserem, se sintam à vontade. Vamos falar sobre, então, a nossa construção da morada eterna, né? Que foi o que a gente falou antes, eu como engenheiro, falei que eu e o meu pai, disso a gente entende falar, né? Eu e Deus, a gente entende falar sobre essa construção. Aqui a gente vive uma vida terrena, né? A gente tem a nossa casa terrena. Então, é aqui na nossa casa terrena que a gente constrói a nossa morada eterna. Então, eu gosto muito de fazer essa relação com a minha profissão, com essa questão da engenharia, porque eu acredito muito nisso, que é na minha casa terrena que eu construo a minha morada eterna. Então, é tijolinho por tijolinho, como a gente falou desde o início do podcast. E como que é esse tijolinho por tijolinho? É na vida ordinária. Então, é no passar, no lavar, no cozinhar, no cuidar das crianças, no ser uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa mãe, que eu vou me santificando no dia a dia, como diria São José Maria Escrivá. Bom, eu quero agradecer, Douglas, a oportunidade. Não sei se somos dignos, eu, a Mariana, eu sei que é, porque ela está bem à frente, mas de estar aqui nesse espaço, que, como eu já te coloquei, de gente que passou por aqui, que gente que muito nos inspira, muito nos faz seguir o caminho, e você, principalmente, o trabalho que você realiza, o ministério que você leva para a comunidade, para nós é algo que
que nos deixa muito orgulhoso de poder estar colaborando, vir aqui e contar um pouco do que aconteceu com a gente. Nada melhor do que a gente poder estender para as outras pessoas aquilo que aconteceu com a vida. E é um conselho que a gente pode trazer, levar a vida com mais leveza, ouvir mais o seu companheiro. E acho que é isso aí, a gente ter essa leveza e saber que o único jeito que a gente agrada a Deus, um dos melhores jeitos que a gente tem para agradar a Deus é estendendo a mão para o próximo, que a gente está agradando ele. Então, esse é o conselho que a gente dê. Leveza nos relacionamentos, escute mais do que fale e sempre que você puder, estenda a mão para alguém que precise. A gente contou nossa história aqui, né? Porque eu acho que testemunho edifica. Mas nada aqui é sobre nós, né? Tudo sobre o que Deus fez na nossa vida. Não foi? Sem Deus, a gente não estaria aqui, talvez, juntos hoje. Sendo bem sincera, assim, quando eu falei antes que a gente passou por uma crise, se não fosse por Deus, talvez a gente não teria mais a nossa família. Então, não foi nada que a gente contou aqui, nada do nosso testemunho teria acontecido se não fosse Deus na nossa vida. Então, acho que a mensagem que a gente mais tem que deixar nesse podcast é que as pessoas busquem mais a Deus, né? Se estão em crise ou se não estão em crise, estão num momento bom ou não estão num momento tão bom assim da vida, busquem a Deus, porque esse é o caminho, não existe outro. O nosso dever é a nossa salvação, né? Padre Jorge, sabe? Verdade. Gente, muito, muito, muito obrigado. Que Deus possa edificar o casamento de vocês, edificar o testemunho de vocês, fortalecer os projetos de vocês e que um dia, se Deus abençoar, nessa construção celeste, nós possamos nos encontrar. Estar juntos, Muito glória obrigado. a Deus, vamos estar sim. Amém, obrigada. E a você, meu amado, que nos acompanhou, muito obrigado. Se inscreva, faça parte desse podcast, é muito importante. Compartilhar, escrever, comentar. Nós vamos ficar felizes demais para essa mensagem chegar a mais pessoas. Muito, 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 muito obrigado. Até o nosso próximo Pode Viver.